Olá! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você, Xaxá? Vou bem, e você, Tati? Olá, todo mundo. Olá, meninas. Sejam todos muito bem-vindas. E meninos também. Meninos também. Olá, meninas, vem do meu canal. E aqui eu sou meninos e meninas. E eu gosto. Somos todos, né? É isso aí, Meninos. é Bom, isso. eu sou Tati Presser, psicóloga, educadora sexual, sexpert. Uau, essa mulher tem título pra caramba. Eu sou o Xaxá Fernandes, eu sou mentor para relacionamentos, transformação de vida. Isso. E hoje o nosso tema vai ser interessante, Vai viu? ser. Hoje é um tema que eu acho que não sei se mais mulheres sofrem do que homens. Acho que mais mulheres. Acho que mais mulheres. É que a gente também realmente, eu também trabalho com bastante mulheres, apesar que bastante homens também, mas eu acho que mais mulheres sofrem. Mais mulheres, né? mais mulheres. O tema de hoje é o Ghosting! ghosting. E pra quem não sabe o que é ghosting, simplesmente é aquela história do cara sumir, né? Sumir, desaparecer. E ele saiu comigo, ele tava tão gentil, conversamos tanto tempo, e de repente, ó, sumiu, bloqueou. Não, se bloquear, ok, eu acho que aí beleza, bloqueou, tipo, não quer falar mais mesmo, sumiu de verdade lá. Mas eu tenho, assim, eu teria uma dificuldade gigante com isso. De fazer ou de não, ser... de ser vítima de ghosting. Tá. Porque eu acho que primeiro eu ia ficar puta, eu ia querer falar com a pessoa, eu ia querer tirar satisfação, se a pessoa me bloquear, fudeu, porque onde eu ia extravasar essa minha raiva, né? Então, assim, eu me lembro, eu tenho assim, essas imagens nítidas assim na minha vida, antes de eu ser casada, e tá saindo com um cara, que eu curti o cara e tal. E o cara, e isso antes das mídias, acho que nem Orkut tinha, não tinha nem Orkut, gente, eu sou desse tempo, era telefone mesmo, tinha e-mail, eu acho. E eu pensando, caraca, o cara não me liga, caraca, o cara não me liga, cara. E meu coração, essa ansiedade, não ter o controle sobre a situação é algo que me afeta, né? Que eu sou um tiquinho controladora, sou um tiquinho. Eu acho que eu não conseguiria viver nesse mundo de ghosting. Assim, acho que as mulheres devem sofrer um bocado, porque, é horrível. E eu acho que, de certa forma, quem faz isso como estratégia, até talvez, assim, faz para aumentar ainda mais as possibilidades da relação, ou deixá-la mais quente, ou deixá-la... Porque, realmente, você fica naquele... Você não sabe se a pessoa vai aparecer, se não vai aparecer, você fica meio que olhando pro telefone o tempo todo e tal. Eu confesso que eu teria problemas com isso aí. Eu, como solteiro, já passei por muito ghosting. Assim, de você sair, assim, do nada, são coisas assim, do tipo, você tá conversando com a pessoa, com a menina ali, passa 1, 2, 3 dias, tudo bem. Eu vou contar um que aconteceu que foi curioso. Um dos que eu consegui falar com a pessoa. Tá. Né? Então, eu tava em Salvador, aí eu conheci uma moça de São Paulo, e ela tava passando férias lá, né, deu match no Tinder, e a gente começou a conversar e foi muito legal. E aí passou, sei lá, uma semana, e do nada ela me bloqueou. Aí eu falei, uai, né, some a carinha do WhatsApp, a gente já sabe logo, né? E aí eu fui no Instagram, também vi que ela não tava lá, mas eu acho que eu não lembro se eu consegui acessar ela pelo Facebook, enfim, acessei por outra rede. Tá. Eu falei, fulano, só pra tirar uma dúvida, você me bloqueou, é impressão minha, né? Tá, tudo bem, não aconteceu nada. Aí o que ela me respondeu? Não, porque você ficou um dia sem falar comigo e eu achei que você já estava namorando, então eu te bloqueei. Então veja, ó. Chega à conclusão A pessoa conclui, porque assim, ó, eu fiz uma live um dia desse sobre isso. né? Podem ser várias coisas. Ó, vou dar algumas possibilidades. Acho que Vamos lá. nessa daqui, eu acho que o Xaxá vai poder dirigir um pouco essa live, porque você tem que parar pra pensar que eu não vivi isso. Não, porque o meu ghosting era literalmente um ghosting no sentido de que tinha um telefone e a pessoa não ligava mais. Você podia até ligar pra pessoa e aí, nesse sentido, é bom porque a pessoa não te bloqueia o telefone, né? Então, assim, eu não vivi isso. Outra época, porque hoje em dia com o WhatsApp, ele gera uma ansiedade brutal. Sim. Aquela história, por exemplo, o meu WhatsApp, ele não tem aquela marcaçãozinha azul. Então, eu não vejo da pessoa, mas ela também não me vê. Eu prefiro assim, pra não criar expectativa. Assim, eu nem sei se eu tem a marcaçãozinha, se você tirar... Eu nunca tirei. Se tirar, aí você acaba com esse negócio da marcaçãozinha azul. Aparece as duas, mas você não sabe se a pessoa leu ou não. Eu acho que é menos ansiedade pra ambos os lados. Sei. Mas assim, eu vejo que as mulheres têm muito essa coisa. Eu mandei de manhã, ele visualizou, mas ele não me respondeu. Isso vai criando uma ansiedade brutal, né? Sim. Mas, por exemplo, alguns motivos pelos quais um homem some, tá? Então, primeiro, ele pode ser comprometido.
Sim. Né? Então ele tá ali e ele conta uma história. A gente já falou aqui em alguns outros episódios que tem os caras que são artistas, né? Sim. Que mantêm duas famílias e tem aquela coisa toda. Então, ó, pode ser comprometido. Ele pode ter conhecido uma outra pessoa. Sim. E essa pessoa fala, ó, vamos cortar a relação com as pessoas que a gente tá conhecendo? Sim. Pode. Exclusividade, certo. Ele pode ter voltado pra ex. Tá. Também, né? Sendo tipo, ele falou, cara... Aí a ex bateu na porta, ajoelhou e ele voltou lá. Alguma coisa desse tipo. Ele pode ter se sentido inseguro de alguma forma, né? Tem pessoas que carregam, você sabe melhor do que eu, você é terapeuta. Carregam seus fantasmas ali, de repente basta um negocinho que às vezes a mulher nem teve essa intenção, mas despertou algo. Né? Ó, que mais? Tem tantas coisas. O que eu sempre digo pra pessoa que passa isso, fala assim, ó, não importa o que foi. Importa que foi um livramento. Essa pessoa não estava preparada para estar na sua vida. Sim. Ah, mas aí fica com aquela coisa, eu tenho vontade de... Eu sei que dá essa vontade, porque eu já tive essa vontade. Sim. E eu já corri atrás de muita resposta, como eu dei esse exemplo aqui agora. E eu vi que cada resposta era de um jeito, assim. Mas todas elas tinham em comum que essa pessoa não é pra mim. Sim. Né? Então, assim, a gente se sente meio passado pra trás, né? Sim. Assim, do tipo, poxa, passei um tempão. Aí a pessoa já não tem uma autoestima desenvolvida, aí vai lá pra baixo, né? Poxa, ele me abandonou. Eu acho que de tudo isso, a coisa que eu mais teria dificuldade, eu acho que a questão mais difícil, na verdade, disso, é as pessoas tirarem conclusões precipitadas. Sim. Isso por suas próprias neuras, né? Sim. Ou, em geral, por suas próprias neuras, né? Porque elas começam a fazer uma... E tudo isso é o tal do queijo suíço, né? Quando você conhece uma pessoa, Exatamente. a pessoa tá cheia de buraco, você vai preencher com o que você acredita e isso, aos poucos, vão trazendo... Podem ter até motivos nobres. Por exemplo, a pessoa morreu. Sim. Nobre, porque eu digo o seguinte, morreu, já aconteceu isso. Da pessoa adoecer, ela pegou uma doença e foi pro hospital. Então, assim, realmente, de tudo que eu já estudei... E aí a outra pessoa tira a conclusão de que ela fez o ghosting e aí fica com a autoestima lá embaixo, não tem nada a ver, a pessoa morreu. Assim, nesse exemplo, é assim, você mal conhece, você não conhece seus amigos, não conhece a família, você saiu com a pessoa uma ou duas vezes, então você não tem referências. Sim, Mas se fosse uma pessoa mais próxima, liga para um amigo e fala, cara, aconteceu fulano e tal. Mas já aconteceu esse tipo de coisa, assim, a pessoa, por exemplo, teve um problema grave no trabalho e teve que virar à noite no trabalho. Sim. Então, assim, cara, quando eu fiz essa live, eu acho que eu juntei uns 20 motivos pelos quais uma pessoa pode sumir. Sim. Mas eu sempre bato nessa mesma tecla. Independente do porquê, essa pessoa, tirando esses casos que são muito específicos, tipo assim, a pessoa adoeceu e tudo mais e tal. Mas assim, ó, ela não queria estar com você. Ela não estava preparada para estar com você. Né? Porque quem quer, quer. Eu sempre bato também nesse mesmo coisa com as meninas. Eu falo assim, olha, mas minhas alunas, eu falo, veja só, não existe essa história da pessoa estar um ano com você saindo e estar em dúvida se quer namorar. Sim. Né? Ela já deixou claro que ela não quer namorar. Sim. Porque quem quer está disponível. Quem quer se faz presente. Sim. Ainda que não fisicamente. Às vezes a pessoa está viajando e tudo mais, mas ela liga, ela é atenciosa. Sim. Ela quer conviver com você. Ela quer entrar no seu mundo e vice-versa, né? Então, o ghost, sim, ele machuca. Mas a partir do momento que como qualquer tipo de rejeição, você começa a trabalhar, ou seja, eu falo assim, qual é a melhor forma de lidar com a rejeição? Sendo rejeitado. Sim. E a gente rejeita e é rejeitado todos os dias. Mas eu acho, eu tava contando pro Xaxá um caso que eu vou contar aqui de uma amiga minha, mas a questão que eu acho que acontece lidar com essa rejeição é que às vezes a pessoa acaba te rejeitando, porque acaba te ghosteando, mas você não tem absolutamente nada a ver com isso. E acho que o problema entra quando a pessoa pega esse peso para si. Entendeu? Como se isso fosse verdadeiramente algum dano seu, alguma coisa a menos que você tem, alguma coisa, sabe? O problema estava em você. Então, é muito complicado, como a gente não conhece a pessoa, como a gente não tem intimidade, não sabe como ela funciona, chegar a essas conclusões, mas ao mesmo tempo é inevitável. Então, você não vai sair de uma situação dessa sem tirar alguma conclusão. Só que essa conclusão dificilmente vai ser exatamente o que você está achando, porque você não tem o feedback do outro, você não sabe exatamente o que aconteceu, você não sabe a neura dessas pessoas. Exatamente. É muito mais fácil você olhar e falar assim, esse cara, putz, todo mundo quer esse cara, é o gostosão da turma, mas ele nunca se dá bem com nenhuma das meninas da turma, porque ele... Aí todo mundo sabe da turma já, porra, o fulaninho
fulaninho não adianta, você pode dar uns beijos, mas além não dá, porque o cara é todo paranoico, o cara é todo travado, o cara é todo neurótico, whatever. Todo mundo já da turma entende de que aquela pessoa tem suas questões. Então, quando vem uma rejeição dessa pessoa, você tá tipo, ok, tranquilo, já sabia. Quando não é o caso, e você não tem com quem debater sobre esse assunto, com quem pensar, tipo, porra, será que foi uma coisa que eu fiz? Será que é a neurose dele e tal, não sei o quê? Inevitavelmente você leva pro pessoal, inevitavelmente você leva para você, e aí você começa a elaborar uma neura que não é tua, elaborar uma questão que não é tua. Eu acho isso uma coisa meio complicada para as pessoas navegarem. E tem uma questão aí que é o seguinte, da responsabilidade afetiva, né? Se a pessoa não teve com você lá no início, você imagina o que seria lá na frente. Só que tem um caso para as mulheres que, assim, eu acho que é a situação que mais incomoda. Que é uma mistura é o ghosting. Só que depois que essa pessoa some, ela busca essa resposta, não consegue, aí ela já tá quase cicatrizando. E aí o que é que acontece? Volta. Não, pior. Ele aparece na rede social com uma nova namorada. Ah, tá. Isso é matador É no matador. peito dela. E eu vou te dizer, eu fiz isso uma vez. Tá. E eu vou dizer o que eu aprendi com isso. Sem querer, foi sem querer. Foi o seguinte, ó. Eu tava saindo com uma menina. E na minha cabeça, a gente tava ficando só. Mas ela tinha uma expectativa muito grande que nunca me foi passada. É. Sei. E nessa época, eu juro que eu não fiz por mal. Mas assim, eu saí com outras pessoas e tal. E ela sabia e tal. A gente não... Mas ela nunca declarou o quanto ela tinha aquela expectativa. E aí, nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa que eu gostei e tudo mais. A gente começou um namoro. E eu, sem querer, publiquei isso. Né? Ou ela publicou, eu não me recordo. E essa menina ficou muito magoada, com razão, inclusive. Né? Ela me mandou um texto, assim, sabe? Tipo, e aí eu vi o tanto da fantasia que ela criou. Coisas assim do tipo, ó, Tati, ela botava assim, quando eu vi aquela foto, eu imaginei eu naquele lugar. Eu que me imaginava assim, com você, com a sua família. Eu que não sei o que e tal. E, cara, eu fiquei tão sem graça. Porque, juro, que eu não fiz fugindo. Pra mim, era uma coisa muito clara na minha cabeça. Era assim, ó, a gente tá ficando, a gente eu não tenho que comunicar as minhas ficantes que eu vou começar a namorar agora, do nada e tal, não sei o que. Pelo menos era isso na minha cabeça na época. E eu fiquei muito, muito mal, assim, sabe? Porque ela é uma pessoa muito legal, né? E aí eu falei, cara, desculpa, assim, do fundo do meu coração, não fiz isso pra mim. Aí comecei a tentar explicar. Mas é interessante você falar assim, você falou como se você fez isso naquela época e você não faria isso hoje novamente. Hoje não, eu ganhei a consciência. Você tem essa compreensão, exatamente. E é engraçado porque... eu tava falando desse caso, né, de uma amiga minha, que tem a minha idade, né, então, ela tem minha idade, já foi casada, já teve 3 filhos, não quer um casamento nem nada disso. E aí, quando ela começou a conversar mais a sério com uma pessoa, e ela já tinha encontrado, e nada de namoro, mas já estava interessado por uma outra pessoa, mas... No aplicativo, você às vezes está falando com 3, 4, né? Enfim. Tinha mais uma outra pessoa que ela não tinha conhecido ainda fisicamente, estava apenas conversando com essa pessoa e também não iria postar foto nenhuma, nem nada com essa pessoa que ela estava já mais empolgada, tá? Mas ela falou para esse outro cara. Falou assim, olha, eu conheci outra pessoa. Então, por mais que estava só ali no virtual conversando, ela se sentiu na obrigação de ser cortês, de dizer, cara, eu não vou ficar aqui de papinho com você porque eu tô saindo com... E aí não é nenhuma questão de ética, porque sim, ela poderia continuar conversando com esse cara e saindo com outro, porque não era um namoro com outro, mas ela... não consegue falar com 2, 3, 4 caras ao mesmo tempo. Como a maioria das mulheres. Como a maioria das mulheres, né? Porque a gente se apega emocionalmente. Então, daqui a pouco começa até a confundir as pessoas dentro da cabeça, né? Então, assim, eu entendo, mas eu achei muito bacana, entendeu? Dela virar e falar pro outro cara lá, cara, o cara, ai, que pena e tal. Mas, poxa, sabe, você acabou ali uma coisa de uma forma bacana. Eu acho que isso é realmente você pensar no outro. Sem dúvida. Né? Eu acho que, como você falou, hoje você trabalha com isso e tudo, você não faria isso. Você, não é que não faria isso de novo, porque você não fez uma grande sacanagem, mas você simplesmente não pensou nisso. Não pensei. Não passou pela minha cabeça que eu ia causar tanta dor para uma pessoa. Sim, eu acho que hoje passaria. E eu acho que hoje, para a maioria das mulheres que tem uma maturidade, não é qualquer menininha que vai ter essa cabeça de chegar e realmente ter esse comportamento de deixar o outro cara...
não manter ele ali, entendeu? Porque não, já tô interessado por outra pessoa, eu acho que é bacana isso. É, assim, tipo, eu como trabalho uma linha mais racional dos relacionamentos, eu sempre falo assim para as pessoas que me seguem, minhas alunas, eu falo assim, olha, você tem que ter uma clareza entre o que é uma pessoa que você só fica, que você não tem compromisso, e uma pessoa que você estabelece um compromisso. Sim. Porque é nessa zona cinzenta que causa... Boa parte das dores da mulher tá nessa zona. Exatamente. E mesmo quando combina a regra, ainda assim, não é, vamos dizer assim, não, você não tirou todas as possibilidades de problema. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma amiga, uma amiga colorida, a gente ficava de vez em quando, tudo mais e tal, e assim, a gente conversou claramente sobre isso. Eu falei, olha, seguinte, gosto muito de você. Mas não dá para relacionamento pelo seguinte, você tá na outra fase da vida, você tá assim, tá assado, não sei o que, você quer casar, você quer ter filho, eu já passei dessa fase. Então, o que era legal da gente? A gente se encontrava, saía, curtia, ficava na casa dela, tudo mais e tal, e tava, em tese, tudo organizado, né? Até um dia que teve um final de semana onde eu não ia poder estar com ela, e eu já tinha combinado isso com ela. Só que ela pediu, não, fica comigo, que aconteceu uma coisa no meu trabalho, eu tô precisando de uma pessoa pra desabafar e tal. Eu falei, cara, não posso. Lembra que eu falei que eu ia só ficar até tal, isso aqui? Aí ela ficou muito chateada comigo. E eu falei, cara, você tá me cobrando como se fosse um namorado. Lembra que a gente combinou a regra? E aí ela veio com a seguinte frase, ela falou assim, eu sei, você nunca disse, nunca me deu esperança de nada, assim, tal, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir te mudar. Mas isso é mulher, né? Entendeu? Então assim, ó, mulher. por mais que tivesse combinado a regra, né? Mulher. Tipo assim... Ela sempre vai achar que vai conseguir conquistar. Ela sempre vai achar, se é do interesse, que ela vai conseguir. Porque, no fundo, o que a mulher mais quer? É ser desejada. Então, ela não consegue colocar em compartimentos no cérebro dela que existe um relacionamento que é bacana, que é legal, que é de PA, que é de amizade colorida, blá, 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 mas que ela não tenha a chance de mudar essa história, né? Então, assim, eu acho que são duas situações, vamos esclarecer elas. A primeira é essa zona cinzenta. Essa zona cinzenta que a gente não sabe que posto está acontecendo. Então, a gente trazer um pouco de luz. E a segunda situação é essa, quando a zona não é tão mais cinzenta, ou seja, existe um contrato, né, que você tinha com essa moça, era um contrato, e aí um dos dois lados quer alterar esse contrato sem, digamos... Sem a anuência do outro lado. Exato. Do tipo assim, ó, eu aceitei essa cláusula, porque eu achava que lá na frente ia mudar Exato, ela, entendeu? E é muito perigoso. Então, assim, essa coisa da zona cinzenta é talvez uma das coisas que mais machuca uma mulher, porque ela fica naquela expectativa, você eu não vou ser. A expectativa é uma coisa... É horrível, a expectativa é a mãe de todas as decepções, porque... Qual é a minha avaliação da expectativa? Você tem uma fantasia, né? A expectativa é uma coisa perfeita, geralmente é. E não tem espaço para realidade, né? Assim, não quer dizer que a realidade não é boa, quer dizer que ela não é a sua expectativa. Exato. Mas você então não consegue aceitar e você fica brigando com o mundo. Então, nessa parte dos ficantes, né? E os ghostings acontecem geralmente nesta parte, por isso que é interessante a gente trazer o tema pra cá, é justamente isso, a mulher não tem clareza do que ela tá vivendo. Ela geralmente tá mais empolgada, mais apaixonada, né, assim, aquela coisa já fantasiosa, né, já enxergando em casamento, filho, não sei o que e tal, a maioria das mulheres já vai pra essa linha, né, e muitas vezes esse cara, ele não tem, como eu dei o exemplo, assim, não tá com essa expectativa, fala, cara, eu tô curtindo e tudo mais e tal. Agora, um ponto é importante, eu sempre digo, quando o cara é muito, assim, eu não sei se você teve essa condição com o Niso, por exemplo. Você teve dúvida que o Niso queria namorar você e seguir uma coisa? Algum momento você fala assim, pô, não sei o que esse cara quer comigo. Não, a nossa relação, inclusive, começou... isso é muito bizarro, não é usual, tá, gente? Mas na nossa relação, os primeiros anos da nossa relação não era... Sim, a gente estava namorando e tudo, mas a gente, nem eu, nem ele, acreditávamos que essa relação iria pra frente, em termos de ter filho e tal. Mas pelo menos existia um compromisso. Porque começou na putaria. Tá, mas existia um namoro. Sim, existia um namoro. Existia uma regra clara ali. Sim. Pronto, é isso. Em algum momento você teve dúvida desse namoro? Você fala assim, será que a gente tá namorando? Será que a gente tá ficando? Não. É isso que eu falo, assim, ó. Não tem dúvida. Quando você tem dúvida é porque não é. Sim. Né? Porque, assim, veja... Exato. Às vezes as mulheres querem ter um ritual. Eu falo muito sobre o seguinte, olha... Quantas mulheres vivem muito mais a expectativa do ritual do que o fato em si? Sim. Exemplo, para a mulher, às vezes é importante ela ser pedida oficialmente em namoro. Sim. Tem os sites de coaches que eu fico acompanhando, assim, tal, aí a mulher fala, ai, eu fui pedido em namoro, finalmente. Ela não tá preocupada com a qualidade do relacionamento, ela tá preocupada com o seguinte, fui pedido, uma coisa linda, ele veio aqui em casa, tal. Ou, ai, Jesus, como a gente já viu, que é mais comum, talvez, aquela expectativa da festa do casamento.
Aí a pessoa passa um ano ajustando o casamento, não sei o que. Ou seja, e aí passa 2 meses e separa. Então, assim, assim, as pessoas, elas vivem mais as expectativas dos rituais do que o fato em si, a vida em si, né? Elas se preocupam tanto com... Tem que pedir namoro, tem que casar na igreja, tem que cada ano lembrar do negócio, fazer uma surpresa assim, porque tudo isso foi embutido na cabeça dela como sendo um relacionamento de qualidade. Sim, verdade. E assim, eu não tô dizendo que você não precisa ter esses rituais. Eu acho muito legal quem gosta do ritual. A questão é que não é o fato mais importante. Não. O fato mais importante é viver o negócio. Então, assim, com relação ao namoro, é isso. A mulher às vezes fica esperando um pedido formal. Tá, eu vou virar a coisa agora, mulheres, porque não é só as mulheres que têm essas dificuldades, eu vou exemplificar isso muito bem. Então, vamos lá. O caso aqui. Que eu acho que os homens também, eles começam a chegar a conclusões antecipadas e dão uma pirada na maionese em seguintes questões. Eu tenho um caso de uma amiga minha que tem a minha idade, ou seja, 48 anos. Novinha. Tá, novinha. Já tem filho, já casou, a última coisa que quer na vida é casar, viaja por todo o mundo, né? Porque ela é uma empresária que vai para um lado, para o outro, blá, 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 blá. E começou a conhecer uma pessoa pelo Tinder, tá? E aí esteve com essa pessoa umas 4 ou 5 vezes. Foi ótimo, foi legal, foi bacana. Como diz ela, de boa, entendeu? Tipo, de boa, foi lá, ia dormir na casa do cara, transava com o cara bom de campo, tudo certo, beleza, maravilha, ótimo. Ela viaja. A base dela era fora. Por conta do dólar, a base dela teve que vir para Brasil. cá. Numa desses momentos que ela estava fora, ela continuava falando com o cara, praticamente diariamente, beleza, papapá, nananá. E aí, quando ela chegou no Brasil, assim, para estabelecer a base dela aqui, o cara, tipo assim, no anterior era tá embarcando, depois no seguinte, ghost. Ou seja, tipo, isso, ele já conhecido lá. O cara também, ele se separou há relativamente pouco tempo, uns 8 meses, 10 meses, alguma coisa assim. O cara é um pouco mais novo do que ela, nada demais. Também não quer, já teve filho e tal. Então, esse momento não é o lance de que casar tal, blá, blá, blá. Agora, ela é uma mulher poderosa. Entendeu? Ela é uma mulher poderosa, é uma mulher que vai, viaja, vai para não sei aonde, vai para... tipo coast, entendeu? É uma pessoa que não depende de homem, que não depende de uma estrutura. Assim, o cara se sentiu ameaçado. O cara, dentro da cabeça dele, deve ter pensado, será que ela tá vindo morar aqui por conta de mim? 1. E 2, o cara sentiu que talvez essa fantasia, né, de pegar uma mulher mais pá, tivesse ameaçada por ela mudar a base dela. E o cara deu um ghost. Agora, depois até deu uma aparecida, tal, papapá. Mas, assim, o que eu acho que é complicado ali? Essa minha amiga é muito bem resolvida e ela não estava apaixonada, nem nada disso. Sabe, ela estava curtindo o cara, sim, ela estava super curtindo, mas ela não chorou, nem nada disso, nem se sentiu, nem ficou... Ela ficou com raiva 2 dias. Ela, porra, não entendeu. Tava tudo de boa. Aí eu, nisso, falo, bicho, o cara tava achando que você tava vindo pra cá por causa do cara, por causa dele, entendeu? E realmente deve ter sido algo nesse sentido. Porque até em momentos que eles não estavam juntos, eles se falavam diariamente. E aí, depois ele deu uma desculpa esfarrapada do trabalho e tal, e agora até disse, não, vamos se encontrar, etc e tal. Então, assim... ele se sentiu ameaçado. Ele criou alguma coisa dentro da cabeça dele, uma fantasia de que ela era essa mulher poderosa que morava fora e talvez ele fosse só viver essa fantasia de tá com uma mulher mais velha, viajar, fazer não sei o quê. O cara é esse tipo de cara. Só que o problema é o seguinte, ele ia se trair, porque o cara é aquele tipo que tá bem na moda agora, que não é o macho escroto, o homem, não, é o cara sensível, o cara que pensa. E minha amiga, que não é burra nem nada, mandou 2 letrinhas pra ele, tipo, fofo. Não cobrando, mas tipo, qual foi? Você é uma pessoa bem ética, né? Bem transparente. Cadê?
né? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ponto. Não ficou, nem nada disso. Gente, a gente é mais velha, tá? Não é, mudou, as neuroses mudam com o tempo. Então é óbvio que ela não ficou ali coisando. Eu acho que quebrou o cara ficou assustado, o cara de repente pensou, será que essa mulher vai querer namorar comigo? E isso nunca foi pauta, mas mesmo, porque assim, eu entendo que essa sua amiga queria te converter, ela ainda tinha todas essas fantasias, esses sonhos de uma menina que ainda quer casar, isso tudo tá fora da história, não tem conversão aqui, entendeu? O negócio aqui era realmente ter um lance enquanto estiver bom, entendeu? Acontece isso também pro outro lado. O homem também começa a chegar a certas conclusões e, para se proteger até, prefere não embarcar. Porque no caso ele conheceu, essa minha amiga é mulherão, literalmente. O corpo dela é de uma menina de 18 anos, não é gata. Tem um puta corpão. Tem a grana dela, não é rica, mas é uma pessoa que tem independência financeira, não depende de ninguém, entendeu? Já teve tudo que é filho. Ó, vamos tentar ver se faz sentido isso que eu vou te falar. Enquanto você tava falando, eu tava pensando aqui assim, né? Eu acho que o ghosting, a gente pode dividir em 3 categorias. Vamos lá. A primeira seria vamos dizer assim, dos fatos que você não tem controle. Como, por exemplo, a pessoa adoeceu, morreu, enfim, você perdeu realmente do ponto de vista prático, né? Ok, isso eu acho que é a minoria. Aí sobem 2 categorias. Eu acho que é a da desonestidade clara, que é a pessoa, por exemplo, que está traindo. Que tem uma vida dupla e que fala, e agora lascou. Por exemplo, não é o caso desse homem. Mas digamos que ele que fosse assim, rapaz, tem uma família, como a mulher vai vir aqui, vai descobrir, eu não vou conseguir lidar. Seria esse o caso da desonestidade. E o terceiro, que eu acho que é onde encaixa mais aqui, é o da covardia. Acho que é por aí. Né? Então, assim, o ghosting pela covardia é aquele que a pessoa tem uma coisa mal resolvida dentro dela e ela, em vez de falar assim, cara, olha só, deixa eu abrir meu coração com você aqui, assim, eu acho que eu não tô preparado, não. Por exemplo, ela prefere fugir. Que é muito mais fácil você deletar um telefone do WhatsApp ou não atender ou fingir que não existe. Não, né? E esse cara, em particular, entrou em umas águas turvas aí porque ele se dizia ser uma pessoa... Assim, ele se colocava como uma pessoa altamente resolvida, uma pessoa sensível, que não é macho escroto, que jamais vai fazer um ghost. Tanto é que ela falou assim, o que houve? Você sumiu? O cara, sumi não! Então, tipo, veio com tipo, não, eu faço tudo menos isso. Ou seja, ele estava querendo vender uma imagem assim, só que se acovardou. Então... Mas, ó, ter que encarar e dizer, não, olha só. Essa questão, eu vou dar um exemplo aqui, tá? E ele podia ter saído de boa, ele podia ter falado, olha, conheceu uma pessoa. Ele podia ter falado, não tô no momento. Ele podia ter falado qualquer coisa que ela ia falar, porra, de boa, tranquilo. Mesmo, entendeu? Ele podia ter, ao mesmo tempo, e eu acho que ele sabia disso, eu acho que ao mesmo tempo ele se acovardou mesmo, porque ele não quis também dar um fim. Sabe, assim, essa coisa dupla? Mas olha que coisa interessante, essa coisa do ghosting. E aí falando essa questão da pessoa não conseguir lidar com aquele fato. Por exemplo, Isso acontece direto comigo, assim, a pessoa entra em contato comigo, vai lá na página, fala, eu tô precisando muito da sua ajuda, eu quero ser sua aluna, né? Então ela fala, aí conta toda a história, ela fala, como é que funciona? Me conta. Eu conto tudo, né? Mando um material e falo, ó, pensa aí, depois a gente se fala. Aí passou um tempo, aí eu mando uma mensagem, ei, tudo bem? Ó, você viu? Faz sentido? Você tá com dúvida? Não responde. Uhum. Passa 2, 3. Então, assim, eu mando umas, sei lá, 5, 6, 7 mensagens. Uhum. A pessoa nunca mais me responde. Detalhe, essa mesma pessoa continua a me seguir na página. Né? E fazer comentário e tudo. E aí, um dia desse, eu resolvi testar essa coisa aí. Eu preciso de uma resposta só pra entender, porque não tem nada. A pessoa fala, olha, eu não gostei, ou não é pra mim, ou não é no meu momento, eu não tenho tempo, não tem jeito, não importa. Mas a pessoa não consegue dar uma resposta. Sim. Alguma coisa mexe nela, e internamente eu acho, né? Assim, tipo, não, isso aqui se eu falar, ele vai ficar chateado comigo. Né? Sabe essa coisa assim? Então, assim, por exemplo, teve uma moça que aconteceu isso, assim, ela me exatamente esse roteiro. Aí ela foi lá e depois de muito tempo ela mandou uma mensagem pedindo uma opinião, né? Falei pra ela, cara, você tá viva? Porque eu te mandei tanta mensagem e você nunca respondeu. Eu achei que você não tinha morrido, né? Aí ela, me desculpe e tal. E aí, realmente, aí continua me seguindo, mas não respondeu até hoje o porquê. Eu falei, só queria entender por que você não responde. Diz assim, ó, até com consideração, né? Então, eu quero dizer o seguinte, quando a gente pega o lance do ghosting, e até já fiz vídeo falando isso, gente, vocês reclamam do ghosting, mas vocês fazem ghosting, né? Tem meio a ver com uma insegurança da pessoa em abordar um assunto.
Então, assim como o homem acaba fazendo com a mulher, porque provavelmente esse cara tinha uma insegurança que ele não conseguia lidar com aquilo, nem expor aquilo, também por motivos pequenos. E muitas vezes para ele mesmo, tá? Exatamente. Não é uma coisa assim só para o outro. Às vezes a pessoa não quer encarar. Eu acho que ele só encarou porque ele não poderia ficar com esse macho escroto porque não foi o perfil que ele vendeu. Sim. Mas assim, muitas vezes é para a própria pessoa, a maioria das vezes. Acontece isso, a pessoa tem sei lá, uma covardia interna de enfrentar aquela situação. Sim. Né? Então, assim, eu passo por isso com muita recorrência, mas assim, não é pouco não. Sim. Né? E isso talvez me fez pensar mais nessa coisa do ghost. Por que as pessoas fazem isso? Então, assim, pelo menos até agora, né, até eu mudar de opinião, é assim, eu acho que tem muito a ver com isso, a pessoa não conseguir abordar um determinado assunto. Sim. Porque se sente constrangida, porque acha que vai magoar o outro, Sim. porque qualquer razão que ela fala assim, eu não estou confortável. Porque veja só, se o assunto, por mais que você seja uma negativa, né, tudo bem. Sim. A pessoa pode falar, cara, olha, eu vi aqui, não sei o que. Ou então assim, fala assim, bicho, não vai rolar mais. Sim. Porque eu me senti, mas assim, é muito difícil a pessoa lidar com a realidade e não com a fantasia. Isso é engraçado você estar falando sobre isso, porque me lembrou agora, eu fiz um vídeo agora há pouco, aliás, eu faço muito pouca propaganda no meu outro canal do YouTube, tá, gente? Vai lá, eu só falo de educação sexual o dia inteiro, Tatiana Presser, tá? ADM íntimo, vai lá. Mas eu tava fazendo um vídeo sobre o apagão sexual, né? Que a gente acho que falou aqui o outro dia. Sobre essa pesquisa que saiu falando dessa diminuição na atividade sexual dessa próxima geração, né? E é muito louco que a pessoa, ela, por muitas vezes, eu acho que isso que você acabou de falar na verdade, uma consequência se agrava muito mais do que era e é uma consequência desse momento, né? As pessoas não sabem se relacionar mais ao vivo, né? Então, assim, a paquera, o levar o toco, o levar o fora, né? Não estão acostumados a lidar com rejeição, não estão acostumados a lidar com a pessoa no real, no verdadeiro. Então, como virtualmente parece que essa pessoa desaparece, ou você bloqueia, bloqueou. Mais fácil, é só apertar um botãozinho lá. Agora, o quanto isso não está custando para a nossa capacidade de inteligência emocional, a nossa capacidade de se relacionar com o outro. Isso é muito grave. É muito grave. E aí vira um ciclo vicioso, né? Por exemplo, qual é uma das frases que eu mais ouço? Xaxá, eu tô com preguiça de me relacionar. Aí eu explico assim, ó, veja só, você gosta de comida japonesa? Por exemplo, a pessoa, eu adoro. Se eu passar aí agora e te levar pro melhor rodízio da cidade, você vai comigo? Vou. Por que você não tá com preguiça? Né? Então eu quero mostrar o seguinte pra essa moça. Eu falo assim, ó, você só tem preguiça daquilo que é ruim. Então, quando você fala, estou com preguiça de me relacionar... Não necessariamente ruim, daquilo que te faz um trabalho, que te traz uma dificuldade. Que uma dificuldade, assim, você te não é uma coisa pra fora. absolutamente prazerosa. O que eu quero dizer é o seguinte, Exato. essa mulher que fala que tá com preguiça, geralmente, ela pega o passado dela, que não foi legal nessa parte dos relacionamentos, e projeta pro futuro. Então, ela pensa assim, puxa, me arrumar de novo, botar maquiagem, produzir, pegar meu carro, ir até lugar para ouvir as mesmas besteiras que eu já ouvi. Na cabeça dela, ela acha que é uma sina. Ela foi predestinada a ter relações ruins. Se ela não vê a possibilidade, ela fala assim, cara, se eu entender onde eu errei, eu posso mudar e agir de uma forma diferente aqui, né? Ela prefere jogar culpa nessas coisas todas do que realmente encarar o que ela tá sentindo, encarar o que o outro e verbalizar essas coisas. Exatamente. Então, assim, quando ela acha que a questão é de fora, não tem como resolver. De fato, toda saída é igual, os homens são assim e tal. Então, assim, veja, voltando à questão do ghost, né, que a gente estava falando. A gente reclama do outro, né, que faz ghost, mas a gente não percebe que a gente também faz. Sim. A gente reclama, por exemplo, que o outro não foi cuidadoso, mas assim, né, isso não tira vamos dizer assim, a responsabilidade da outra pessoa, não. Existe muita gente sem mínimo de cuidado, assim. Mas a própria pessoa, né, ela faz coisas ali, por exemplo, rejeição, né? Eu não vou sair porque vai que eu sou rejeitado. Ela só tem uma possibilidade. Ela só sai se ela tiver certeza que ela vai encontrar o príncipe da vida dela. Sim. Mas ela também rejeita. Então eu falo assim, cara, rejeição, por exemplo, você não aguenta uma rejeição, mas você rejeita. Todo dia, isso faz parte da vida. Você vai rejeitar e vai ser rejeitada. Né? Você vai tomar ghosting, você vai dar ghosting. Então, assim,
Vamos começar a trazer isso aqui para um entendimento de que isso faz parte da realidade, vida, da né? vida. E são coisas que a gente tem que encarar, por isso que eu fico até com medo dessa próxima geração, porque, imagina, a pandemia só piorou isso, só piorou a gente ficar cada vez mais no virtual, né, e cada vez menos no real, mas as pessoas não sabem mais lidar com rejeição, as pessoas não sabem mais lidar com o outro. E às vezes a rejeição não é nem uma rejeição definitiva, ou às vezes a rejeição é uma rejeição que você vai aprender muito com isso por ABCDF motivos, mas ela simplesmente não quer passar por isso. Não quer. É isso, eu digo assim, essa história, ela prefere ficar difícil. Em casa, no raso do superficial, do virtual, porque eu digo assim, eu adoro apps, eu ensino sobre apps, mas assim, você não vai ficar se relacionando por app, por WhatsApp. Sim. Ali é só uma ferramenta para você marcar encontros e conhecer pessoas, sem expectativa que a partir dali você vai construindo ou não uma história. Pode ser amizade, pode ser só sexo com amizade, um relacionamento, pode ser um casamento, a gente não sabe. Mas assim, eu vejo isso, em geral, as pessoas, né, eu trato com mulheres, mas eu vejo que é a mesma coisa com os homens, tem medo de viver a realidade. E o virtual, né, onde é a praia do ghosting, fica mais fácil você dar apertar um botão e tirar a pessoa da sua vida, do que olhar no olho da pessoa e falar, cara, olha só, deixa eu te contar uma história aqui, né? Assim, muita gente não está preparada para falar coisas simples. E aí vai pro virtual. O virtual é simples. Você fala assim, ó, tá aqui, tá mandando mensagem, vai atender não. Né? Dane-se. Aí é muito fácil, mas Nossa, você não percebe. Você falou uma coisa muito boa. Muitas pessoas não estão preparadas para falar coisas simples. A gente não tá falando aqui de elaborar um diálogo sobre a existência da vida, entendeu? A gente tá falando de coisas simples, de coisas que às vezes prefere dar um ghost do que de repente trocar uma palavra que você vai ver que essa mulher tá sendo grossa. Outro dia, ó, pra você ver, o virtual todo mundo tem uma experiência com isso. Outro dia um grupo aqui de trabalho de um outro podcast que eu faço, inclusive, vão lá também, o Tati é a rainha dos podcasts. Essa moça tem um currículo de podcasts. O Êxito Cast, que eu sou a apresentadora lá, que é de mulher empreendedorismo, é outra vibe, mas uma pessoa falou uma coisa no grupo que aparentemente a outra pessoa achou que aquilo estava sendo grosso, e não estava mesmo, não estava. Então a pessoa se simplesmente pega e sai fora e pega essa impressão para si e ferrou. Agora, se você vira e fala, gente, eu falo. Então, tipo assim, não fica pensando no que eu falo. Se tá demorando muito para falar é porque a bomba vai vir muito grande, tá? Não vai deixar de vir. Então eu falo. Então eu falei, amor, desculpa, mas você tá entendendo tudo completamente errado. Não há nenhum tipo de grosseria ou blá 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 aqui, etc. Falei efetivamente. Sabe que a pessoa... Foi tão engraçado que depois eu fui fofocar com outra pessoa. Eu falei, gente, parece que é homem essa pessoa, porque ela finge que nada acontece. Então, em vez de falar, poxa, desculpa, eu interpretei errado, né? Pra, né, realmente deixar coisas claras, desculpa. Não, tudo bem, eu tô velha, pode fingir, eu falei o que eu queria, pode fingir que vai continuar, vai ter tudo certo. Mas, assim, mesmo com o outro trazendo essa renúncia, tipo, opa... calma aí, tá? E falando de boa, e falando de qualquer maneira, desculpa, qualquer coisa, blá, 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 abrindo, arreganhando a porta, a pessoa prefere fugir. É isso. Você tinha falado dessa coisa do WhatsApp, né? Veja só, a comunicação já é muito difícil pessoalmente. Por quê? Ó, comunicação, as pessoas acham que é falar. E não, é se fazer entendido. Então, veja, eu tô aqui com você, o seu tom de voz importa. Suas palavras, sem dúvida nenhuma, você tem que escolher bem suas palavras, porque às vezes uma palavra errada já detona uma outra sensação aqui. Mas a sua comunicação não verbal, o seu corpo importa. No escrito, não. E assim, para piorar, muita gente não escreve bem, a maioria inclusive, né? Então veja, é muito limitado. Eu tinha um grupo de um negócio que eu tinha, né, que era uma franquia e tal, e a gente quebrava o pau, assim, por conta disso. Porque eu escrevi uma coisa normal, e a pessoa achava que aquilo era um absurdo. Aí a gente teve que parar e falar assim, ó, está proibido se comunicar pelo WhatsApp esses assuntos aqui. Porque não dá certo. Aí você traz isso para uma relação, ou você vê o quanto isso é complicado, né? O quanto fica limitado, assim, é muito limitado, assim. Por isso que eu sempre falo, os apps, tá, o app não importa, não, também é a mesma coisa. Uma paquera virtual é diferente de uma paquera presencial.
Na paquera presencial, você tem uma série de estímulos que você consegue mais informações para ler. Na paquera virtual, não, né? A dinâmica é diferente. Então, resumidamente, eu acho assim, nós não fomos preparados para a comunicação virtual, seja no WhatsApp, seja nos apps de relacionamento. Você vê, vai no Facebook, né? É um campo de batalha. Sim. Todo mundo vai lá para impor a sua coisa. Ah, você não tem nada, você é um imbecil, você não sei o que e tal. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa refletir, assim, até que ponto eu tô apostando as minhas fichas em assuntos importantes, Sim. usando o meio de comunicação não adequado. E eu, apesar de adorar a tecnologia, adorar o WhatsApp, adorar tudo isso, eu falo, tem assuntos que não podem ser tratados por tecnologia. Às vezes até a câmera já atrapalha, olha que você está vendo a pessoa. Sim. Mas você não está sentindo a pessoa. Então, aí a gente fala, né? Eu adoro uma estatística, a gente não adianta. E como psicóloga eu trago para vocês uma estatística que pode dar uma espantada, mas talvez traga uma certa realidade para essa nossa nova forma de comunicação e como ela é problemática. 94% dos sinais são não verbais. Pois é. Então, você falou a linguagem corporal, o não verbal. Ele conta muito mais do que você fala. Sem dúvida. Então, a forma com que você se comunica, eu tenho um jeito até meio rude de falar. Mas quando você me conhece, você está vendo, eu sou rude. Você vê que é uma coisa meio carioca, que é uma coisa que eu falo, pô, eu falo uns palavrão e tal. As pessoas me entendem. Então, tipo assim, rolou aí uma, duas conversas, a pessoa já saca qual que é a minha. Se eu tô falando mais assim, não é porque eu tô puta, é porque eu tô empolgada, é porque, né, são as linguagens. Se fosse traduzir só o seu carioquês para um WhatsApp, o cara ia achar que você tava matando o outro. Que eu tava matando o pelas outro. palavras. Que eu tava sendo da quebrada, que não sei o que lá. As palavras, né? então, minha irmã, essa mulher tá braba. Exatamente. Não, você tá feliz. Eu tô feliz, eu tô empolgada com esse tema, com não sei o que lá. Então, assim, a pessoa, a 94% é não verbal. Então, a gente precisa se reorganizar dentro dessa questão virtual. E aí, acho que entra o ghosting, acho que... Pensa quantos ghostings podem vir de situações mal compreendidas nos textos. Deve ser a maioria, imagino eu. Então você tá ali conversando com a pessoa, aí você escreveu uma frase, a pessoa entendeu. Caramba, essa pessoa foi grosseira comigo. Não, sim, era uma coisa absolutamente normal para ela. Mas como você não tem conexão... Disso. Ó, vamos lá, você não conhece a pessoa, a maioria das vezes, né? Você só tá ali teclando e tal, enfim. Aí você já não tem um mínimo de vínculo, porque depois que você pelo menos viu uma vez a pessoa, você já estabelece um pouquinho mais de conexão. Sim. Mas nesse caso, você já não tinha vínculo e você entendeu uma frase errada, aí você fala, quer saber, eu vou conversar mais com essa pessoa não. Ou se você entende certo, porque o outro dia também, essa minha amiga que tá no Tinder que eu consigo ver as coisas, né? Ela falou assim, ixi, esse cara aqui não tá vacinado. Eu falei, ih, negacionista, pode tirar. Pode ser que o cara não tava vacinando porque ele tem uma doença. Sim. Que ele tem um negócio. Agora só que eu tô pensando nisso. É verdade. Eu já mandei ela umas 3 semanas atrás tirar o cara. Então, pode ser que ele tenha uma doença, que ele não pode, que ele tem uma doença, que ele tem um problema autoimune, whatever. Ele pode ter 1 milhão de motivos e não seja necessariamente ele ser negacionista. Então, assim, eu já pulei pra essa conclusão. É isso. Ó, você pegou num ponto que, assim, eu trabalho muito isso. Pode ter sido o homem da vida dela, e eu mandei tirar. Mandou tirar. Tati, o que acontece? Nosso cérebro, ele é acostumado a tomar atalhos, né? Então, assim, a gente quer classificar as pessoas e as situações Sim. da forma mais rápida possível. E nessas classificações é onde a gente entra com... A gente tenta simplificar uma complexidade que não dá para ser simplificada às vezes. Sim. Então, eu falo assim, relacionamentos, né? Porra, é complexo. São 2 pessoas, 2 seres, com suas histórias de vida, com seus problemas, com suas virtudes, embolado ali, e você tem que tentar encaixar esse negócio. Agora, se você já quer... Ó, se você é assim, você é assim. Bum, rótulo, né? Se você... Não, calma. Assim, tipo, não Sim. necessariamente. Então, o que eu vejo hoje é isso, assim, num mundo com muita informação, com abundância de informação, com esse estresse todo de informações, porque a gente nunca viveu na vida, nosso cérebro cada vez mais... rotula rapidamente as pessoas e classifica e já descarta. Né? Então a coisa do ghost tem muito a ver com isso. Fala assim, opa, por exemplo, vamos dizer que fosse você que estivesse teclando, né? Opa, não, esse aqui não faz nada, acabou, passa. Não deu nem chance de aprofundar. Por quê? Porque você tá naquele mar, nesse exemplo hipotético lá no Tinder, que tem 1 trilhão de pessoas. Então você quer rapidamente dizer, sim, não, sim, não, sim, não. É isso que eu ia te perguntar agora. Entendeu? O quanto essa quantidade de opção, porque, tipo assim, é meio... Eu sou uma pessoa, e eu acho que eu não sou a única, que tem dificuldade de escolher uma série na Netflix, certo? A gente fica olhando. Quantas pessoas... A minha plataforma principal de consumo
é o YouTube. Muito mais do que Instagram. Eu passo semanas sem ficar... As pessoas, viu meus stories? Eu não vejo... Gente, desculpa, eu não vejo stories de ninguém. Tipo, acho chato ficar vendo isso. Não é uma coisa que me interessa. O que me interessa é YouTube, que ali tem as coisas que eu mais gosto. denso, tal. Exatamente, tal. Mesmo que sejam vídeos menores, o que quer que seja, enfim. Então, os assuntos todos que eu gosto e eu vejo... É a plataforma que eu me acostumei, né? Eu gosto do YouTube. Beleza. E eu sei que, como todo mundo, cada um de vocês tem uma plataforma preferida que tem o refresh, né? Que você vai dando refresh. Você sempre tem opção de conteúdo novo. Quanto essa história também do ghosting e de viver nesse meio, dessa área cinza meio ruim, enfim, e de todas essas outras questões, a gente não ter uma facilidade de se comunicar de uma forma virtual, ter muito esses mal entendidos ou conclusões precipitadas, a opção também, que você acabou de falar, não sei quantos milhões de pessoas no Tinder ou qualquer outro aplicativo, isso também não tende a fazer com que a gente fique cada vez mais desse jeito. Porque a verdade é essa, sempre vai ter mais um gatinho. Sim. Sempre vai ter mais uma gatinha, entendeu? Sempre vai, se ela é real ou não, aí já é catfish, é outra questão, né? Outro tema, inclusive. Outro tema, podemos catfish. fazer catfish. Adoro, é bom, adoro catfish. Mas assim... Cara, é muita opção que a pessoa tem ali. O nosso cérebro, eu vejo assim... E isso que eu queria falar, na verdade, não é só muita opção. Eu sou uma pessoa que hoje eu vejo efetivamente o quanto essa quantidade de informação me tornou numa pessoa distraída. Sim. Eu vejo isso qualificativamente. Sim, o quanto eu consigo produzir, quanto eu não consigo... Oi, Príncipe. Ah, tá, show. Quanto eu consigo ou não consigo produzir comparado com 10 anos atrás. Sim. E tem uma coisa, né? Tem eu consigo perceber isso. Sim. Tem uns livros que falam sobre isso, sobre a ditadura do algoritmo. Porque assim, quanto mais você consome um conteúdo, mais os algoritmos das redes sociais voltam mais conteúdo igual. Aí você começa a ficar cada vez mais, vamos dizer, polarizada. Por isso que sempre coloca sempre uma outra tipo de coisa contrária. Porque... Se tem uma dica que eu posso dar em relação a isso, é isso. Por exemplo... Você tem que assistir tudo. Eu acho assim, para você ter uma boa visão do mundo, qualquer assunto que seja, você tem que ouvir os dois lados da moeda. Exato. Por exemplo, sei lá, vamos falar de política, tá? Bolsonaro, Lula, você tem que ouvir os dois lados, cara, para depois você formar a sua convicção. Amor, eu sou progressista, óbvio, você que me conhece, mas eu escuto todo dia Morning Show. Pronto, você ouviu o outro lado. Todo dia. Eu trabalhei com Glaucombe. Sem problema nenhum. Então, assim, por mais que eu possa ver, sei lá, TV 247, DCM, qualquer coisa dos vários, a gente fez vários YouTubers que eu adoro, que são da ala progressista, sempre isso eu faço no YouTube, porque eu não quero isso. Eu não quero estar dentro de uma bolha e estar alienada. Qualquer que seja, não seja política. Primeiro porque não existe Salvador para ninguém, né? Qualquer coisa, né? Mas qualquer coisa, seja política, seja qualquer coisa. Então, é muito bom você fazer isso com o algoritmo. Você se forçar ao contraditório. Ao contraditório. Exatamente, muito bom, porque senão daqui a pouco você está dentro de um cult. E aí, porque senão, quanto mais você vai para esse caminho da polarização, seja qual for a área da vida, mais você tenta resumir cada vez mais as coisas dentro daquela visão. Exato. Né? Então, assim... Mas levando para o lado da distraída, a gente não tem a capacidade de uma ideia, alguma coisa, fisgar a gente mais por muito tempo. Não, pelo contrário. Então, assim, se essa pessoa, quanto essa paciência, agora levando a paciência para um outro lado da palavra, que você fique meio de saco cheio, já não é a paciência da burocracia que tem para você sair e conquistar, mas sim, o cara falou da vacina, tipo, foda-se, vai, próximo. Entendeu? Porque tanta gente, você meio que se distrai. Eu acho que eu falaria com um cara achando que eu tava falando com o outro, eu sei a pessoa mais distraída. Pois é, assim, quando a gente fala de apps, por exemplo, você tem que ter... você tem que montar, são duas coisas, o seu perfil de uma forma mais... menos rasa, né? Porque não adianta só botar foto, pensar qual a história de cada foto, né? Contar um contexto, escrever uma coisa que se conecte com a foto, tem toda uma técnica, né? Mas ao mesmo tempo você também, como usuário, de pesquisar, você tem que ter noção que ali você tem um fragmento minúsculo da realidade. Então você não pode falar, encontrei essa pessoa aqui, tá já engatada essa coisa da fantasia, né? Então assim, eu acho, resumidamente falando, né? Porque o nosso tempo acho que já esgotou, que a gente tem que pensar o seguinte, veja, ghosting,
né, que é o tema desse episódio aqui, né? Ele pode acontecer por diversas formas, mas boa parte dele vai acontecer por desentendimento da comunicação, ou barra a incapacidade das pessoas de abordarem os assuntos mais desconfortáveis, olho no olho. E aí o virtual, ele trava muito ali, né? Então, assim, eu sei que machuca, assim. A dica que eu dou pra quem já passou por Ghost, né? Que fica assim, ai meu Deus, mas eu queria saber, eu também já quis saber muito, assim. Eu falo, cara, por que essa pessoa fez isso comigo? E depois, eu cheguei à conclusão que não vale a pena, né? A questão é o seguinte, Nunca também a explicação vai saciar as suas... Você vai descobrir um monte de loucura do outro, né? E eu descobri um monte de loucura nessa minha tentativa de tentar entender. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou resumir isso tudo de uma forma mais fácil. Ó, essa pessoa não era pra estar na minha vida. Maravilha, graças a Deus saiu rápido antes que entrasse, né? Assim, tipo, quanto mais rápido sai, melhor, né? Então, em vez de ter essa sensação de que foi largada, a pessoa te usou, essa coisa que aí vai pro campo da vitimização. Sim. Eu acho que é legal você ir pra um lado mais pragmático. Assim, é bom? Não, não é bom. Não é pra gostar, não. Vou morrer por isso também? Não. Né? Assim, tipo, eu sou péssimo por isso? Não, de forma alguma. E eu também devo ter cometido alguns golpes, né? Você tem que fazer você fazer essa análise, né? Exato. Assim como eu falei aqui mais cedo que eu cometi sem querer, devo ter cometido vários, esse foi aquele que me despertou a consciência, é importante que você também verifique se você não tá incorrendo isso de outras formas. Inclusive, gente, uma proposta que eu vou fazer aqui pra gente, especialmente quando a gente tem essas lives de temas, assim como esse do Ghost, vamos depois, assim, a gente tá aprendendo aqui também, tá cada vez mais, né? Mas a gente vai trazer pra vocês, como se trata dos especialistas, talvez uns bullet points, uns fatos, assim, mais, assim, de repente a gente até coloca na tela para vocês e tal, no caso, como evitar e como não ghostear, né? Pra gente trazer uns ensinamentos, né? O Príncipe deu essa dica lá no início, Isso é legal, hein? Então, trazer uma coisa mais... É que eu sou uma pessoa muito prática. Vamos fazer um próximo, assim, tipo os 10, ó. As 10 formas de evitar isso aqui, essa coisa assim, enfim, sabe? Dá tipo, umas coisinhas assim pra gente amarrar toda essa conversa, pra vocês saberem realmente o que saiu disso. Então então desse bate-papo dessa zona toda, pronto, essa fechou. orgia toda que a gente faz aqui, eu sei que eu não deveria fazer A, B, C, D, F, dentro do possível, tá? A gente vai tentar experimentar, ver qual Vamos ver que se rola, né? Compromisso, mas pra isso... compromisso aqui não se tem. Exatamente. Ó, pra isso vocês têm que ir lá, se inscrever, curtir, mandar, o negócio tem que aumentar e vai virar a bola de neve positiva. Vamos levar essa mensagem pra mais e mais pessoas, né? E você que falou que eu faço muito podcast, e essa semana acho que eu tô em 2 como guest. Um é o manual do sobrevivência do homem. Legal. E o outro é minhoca, tá? Então vão lá, dá uma força lá. Beleza. Falem, dá um oi e obviamente no meu canal e nossas redes. É isso, né? Acho que por hoje é só, isso, pessoal. Gente. Então, vamos lá. Próxima, toda quinta-feira às 9 horas. Anota aí. Já não, bota no celular, que não tem erro. Isso. Bota lá, só 15 minutos antes. Se inscreve e liga no sininho lá. O sininho vai te avisar também, tá? Tá bom? Então, é isso, gente. Valeu. Beijo.